Senhoras e senhoritas, tudo bem com vocês? Vamos então dar continuidade às nossas aulas de filosofia. Hoje nós vamos ver sobre o método experimental. Lá na apostila será a partir da página 9, tá bom? Nós vamos ver a página 9 até só a página 9 e a página 10, tá? Página 11 em diante nós vamos ver na próxima aula. Página 9 e página 10. Antes de entrarmos no nosso conteúdo de hoje, eu vou comentar com vocês as atividades que eu passei na última aula. Eu já mandei a correção, no dia da aula, mas eu fiquei ainda de comentar com vocês aquelas perguntas da página 8, né? A letra A perguntava o seguinte: a obra de Goya representa o próprio artista adormecido, enquanto é assombrado por vários animais. Reflita e registre sua interpretação sobre os possíveis significados dessas cenas, né? É interessante que ele escolhe animais que atrapalham as pessoas, né? Porque pessoas mesmo vão atrapalhar. Ele escolheu animais para representar essas coisas que o atrapalham, né? Então, refletir sobre essa obra e as possíveis interpretações dela, né? O que nós vemos aqui, a frase que está escrito debaixo dele, né? El sueño de la razón produce monstruos. Ou seja, os sonhos da razão, né? O sonho da razão, o próprio ato da razão produz monstros. Ele quer dizer o seguinte, que a razão humana ela é um instrumento que pode ser utilizada tanto para o bem quanto para o mal. Afinal de contas, como está na própria resposta, né? Não foi a própria razão humana que desenvolveu as armas nucleares? Não foi a própria razão humana que desenvolve armas para as guerras? E assim por diante, desenvolvem coisas más? Mas também a própria razão humana que com certeza vai descobrir a vacina para a Covid. Ou seja, a razão é um instrumento que pode ser usado tanto para o bem quanto para o mal. E aí a gente já entra na lei, que aqui você tem morcegos e corujas, e a B vai perguntar isso, né? O que representa as corujas e os morcegos que estão em volta de Goya? Justifique, né? Corujas e morcegos. As corujas e morcegos são a materialização desses produtos da razão. A coruja, a gente tem que lembrar que ela é o símbolo da filosofia. Então, ela é uma ave que está associada à sabedoria. Tanto é que ela é a ave símbolo da deusa Atena, que é a deusa da sabedoria na Grécia Antiga. Então, a coruja está representando essa produção boa da razão. E os morcegos? Os morcegos são animais que são associados com escuridão, com trevas, porque o próprio jeito de ser deles é esse jeito mais escuro, que vive nas trevas, vive na escuridão, né? E a falta de escuridão, lembrando o mito de Prometeu, a falta de escuridão não, a falta de luz, a escuridão, associada com a falta de conhecimento, com a ignorância, com o mau uso então da razão. Então a coruja ela representa a razão, os bons frutos da razão. Os morcegos representam os maus frutos da razão. A ausência de um bom pensamento, mas a utilização da razão apenas para fins egoístas, né? C. De acordo com o texto, qual a relação entre a obra de Goya e os ideais dos pensadores da Idade Moderna? Então, a gente vê que na obra dele, quanto nos pensadores da Idade Moderna, a questão da razão como luz, a razão que brilha, né? A gente vê que o iluminismo vai associar a razão com essa luz que dissipa as trevas, que esparrama, que faz muitas coisas. E aqui na obra dele, a razão que tem esse papel principal. Ao mesmo tempo, a razão é associada com luz. Enquanto os morcegos são as trevas, são a falta de reflexão, a razão mal utilizada, a razão bem utilizada, então, é a luz. Então, iluminismo, razão, a obra dele também vai trabalhar essa questão da razão, entenderam? Beleza. Agora vamos entrar na matéria de hoje propriamente dito, lá na página 9. Acompanhe comigo a leitura do primeiro parágrafo e vão marcando o que vocês acham interessante. Enquanto os pensadores medievais cristãos afirmavam que o mundo era regido pela vontade divina, os pensadores modernos consideravam regido por leis naturais. Logo, as teorias científicas desse período partiram de métodos com o objetivo de decifrar essas leis, o que acarretou em mudanças também no pensamento filosófico. Vamos lá! Como que os pensadores modernos imaginam o mundo? Não vão tirar ainda a figura de Deus, tá bom? A figura de Deus ainda não está em debate. O que tem em debate é como Deus vai governar o mundo. Enquanto para os pensadores medievais, Deus governa o mundo através da sua vontade, os pensadores modernos vão colocar Deus governa o mundo através de leis. Então Deus vai estabelecer leis nesse mundo, leis da gravidade, leis da resistência dos materiais, leis de calor ou de frio, as leis térmicas e assim por diante. E através dessas leis ele vai então governar o mundo. E como que nós vamos descobrir essas leis?
através de métodos. Tem uma lei que é a lei da gravidade, que é com mais do exemplo, né? Então a gente tem a lei da gravidade, essa é uma lei. Como que a gente vai descobrir essa lei? Vamos então desenvolver métodos para tentar decifrar, entender essa lei e traduzir essa lei em códigos matemáticos. Então é assim que os pensadores modernos vão chegar à verdade. Vão tentar descobrir as leis, decifrar essas leis através de métodos, tá bom? E o próprio Galileu Galilei vai dizer então que o mundo é um livro escrito em linguagem matemática, porque as leis físicas podem ser traduzidas em termos numéricos, em regras numéricas, em contas, em frações, em fórmulas matemáticas, em fórmulas físicas. Então o mundo todo é regido, segundo Galileu, por matemática. Como que a gente vai entender o mundo? Traduzindo então essas leis através de fórmulas matemáticas, né? Minha irmã está aqui do lado esses dias, estava falando para mim sobre uma fórmula que eles fazem para estudar a resistência do concreto, resistência dos materiais para quando vão construir casa. E através desse método que eles usam, eles conseguem ter um coeficiente de resistência. Esse tijolo ele resiste a tanto, esse outro tijolo resiste a tanto. Até o concreto. Ou seja, os materiais eles têm uma resistência natural. Através de métodos que os engenheiros estudam e desenvolvem, eles descobrem então como que é a resistência, como que essa resistência funciona e traduz isso em uma fórmula matemática. Não é isso, Sueli? Se você for construir uma casa ou um prédio, ela vai ter que levar em consideração o peso dessa estrutura e qual é o material que ela vai usar para sustentar essa estrutura. Ou seja, nós conseguimos traduzir a resistência dos materiais, que é algo natural, através de uma fórmula matemática. A resistência dos materiais. Qual que é o nome da matéria? Resistência dos materiais. Resistência dos materiais. Vocês imaginaram que essa casa que está em volta de vocês agora, alguém estudou o material que é a parede para ver se ela aguentava o peso ou não? Até isso é pensado. Beleza. Como é que os medievais chegavam à verdade? Eles tinham dois meios, não eram? Raciocínio e sentidos. Observação através dos olhos, né, do ouvir, também do sentir, para chegarmos à verdade, como Aristóteles, Tomás de Aquino, ou então através dos raciocínios, como Platão, como Agostinho. Né? Vamos usar o poder da mente, o raciocínio, para chegar a um raciocínio correto, chegar à verdade. Mas os modernos vão fazer o seguinte, eles vão observar sim, vão partir dos sentidos, só que a partir daí eles vão fazer experimentos para tentar comprovar essa verdade, comprovar esse acontecimento. Vão observar, fazer experimentos, desses experimentos vão fazer cálculos para chegar à verdade. Vamos lá pegar o exemplo da lei da gravidade. Isaac Newton então viu a maçã caindo, então ele observou sentidos. Depois disso, ele vai desenvolver experimentos no laboratório, deixando coisas cair, deixando coisas mais pesadas, coisas mais leves, alturas maiores, alturas menores, fazer vários testes, vários experimentos, calcular essa queda, o peso do material, calcular a velocidade, calcular o tempo. Através desses cálculos, ele vai então chegar à verdade. Então, enquanto os medievais raciocinavam e usavam os sentidos, os modernos, eles observam, eles partem do sentido, só que eles vão para os experimentos de laboratório, eles vão para os cálculos matemáticos, eles vão para os cálculos físicos. Daí que eles vão chegar à verdade. Finalzinho da página 9. Bacon é considerado o pai do método experimental, pois utilizava procedimentos empíricos, ou seja, observação de testes, né? A coisa que a gente pega, toca, de análise e comparação dos fenômenos, a fim de atingir o conhecimento das leis que os governam. Seu método era rigoroso, seguindo passos predeterminados, que ele chamava de tábuas de investigação. Então tinham 3 etapas, cada etapa dessa era chamada de uma tábua de investigação. Aqui embaixo tem explicação, né, porque ele deu esse nome de tábua. Vamos lá, página 10, para eu explicar para vocês o que é essas tábuas de investigação, o método de Francis Bacon. Aqui a gente vai tomar como exemplo a existência do calor. Como é que o calor é analisado segundo o método dele? Primeira tábua de investigação é afirmar: tenho que levar em consideração fontes de calor, como labaredas de fogo, a temperatura do sangue e assim por diante. Primeira parte, então, é quando a gente pega um fato, os aspectos positivos desse fato. Segundo, levar em consideração os aspectos negativos desse fato. E terceiro, comparando os dois, eu chego então a uma verdade. Segundo, aspectos negativos. Mas não posso esquecer que existem fenômenos opostos ao calor, como dos raios do luar, o sangue frio, os animais mortos. Então, tem aspectos negativos e aspectos positivos. Comparei os dois, qual que é o resultado? Terceiro, comparação. Portanto, o calor se manifesta desde registros de temperatura mais altos até mais baixos, em diferentes corpos,
No entanto, é inegável que ele exista e que altere a nossa sensação. Vamos pegar agora outro exemplo. Vamos analisar o método de Bacon, vamos utilizar o método de Francis Bacon para analisar a violência urbana. Primeira coisa, a gente tem que ver os aspectos positivos, onde a violência urbana acontece. A violência urbana, então, é um fato que de fato acontece. Onde que ela acontece? Acontece em tal ambiente, tal ambiente, tal ambiente, em tal situação. Segundo ponto, a negação. Onde é que ela não acontece? Ela não acontece em tal ambiente e em tal situação. Terceiro, a gente vai comparar. Comparando onde ela acontece e onde ela não acontece, qual é o resultado que chegamos? O que aquele ambiente tem que atrai a violência? O que o outro tem que não atrai a violência? E a partir daí, então, tem um campo de ação para atuar e evitar a violência. Entenderam o método dele? Primeiro, os aspectos positivos, onde a coisa acontece. Os aspectos negativos, onde a coisa não acontece. Compara os dois e chega a um resultado. Chega a uma verdade. A gente pode ter vários e vários exemplos, né? A resistência do aço, por exemplo, né? A minha irmã pode ir lá um dia, quando ela for engenheira bem famosa, for calcular a resistência do aço. E primeiro, os aspectos positivos. O aço, ele aguentou tal e tal situação, esse aço que eu desenvolvi. Mas esse aço que eu desenvolvi, ele não aguentou essa e essa situação. Terceiro ponto, comparo. Por que o aço que eu desenvolvi aguentou essa situação e não aguentou essa situação? Foi a temperatura? Foi o frio que ele não aguenta ou foi o calor que ele não aguenta? Foi a umidade que ele não aguenta? Ou foi um clima seco? Então ela vai comparar um com o outro para chegar a uma verdade científica, através da observação e dos experimentos de laboratório, que a minha irmã vai estar trancada dentro do laboratório fazendo experimentos, tentando simular a realidade lá de fora, para a resistência desse material. Tá certo, meninos? Então, vocês terminem ainda de ler essa página aqui, claro, né? Leem essas duas páginas. Eu vou deixar uma única pergunta para vocês, tá? Essa pergunta não está na apostila, é uma pergunta própria minha. Pergunta: o que é o método indutivo e o método dedutivo? Dê exemplos para essa aula, tá, gente? Até o finalzinho dessa aula. Grande abraço para vocês e até mais.